É muito bom estar com você mais uma vez, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, no nosso encontro semanal, nosso Caminhando Juntos. Hoje nós vamos meditar sobre o texto do Evangelho da 14ª semana no período de Pentecostes. É o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. E colocamos como tema da nossa reflexão a obra necessária. A obra necessária. E o versículo que destacamos é o 21, onde está escrito: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Veja, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, e que lá ele fosse preso, fosse julgado, fosse condenado, que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Nós vamos encontrar nos outros textos de evangelhos muitas referências a essa palavra de Jesus dizendo: eu preciso ir, é necessário que eu vá. Inclusive no relato de Lucas 9:51, diz que aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Algumas traduções da Bíblia, inclusive, diz que Jesus demonstrava assim a clara intenção, manifestava a clara intenção de ir para Jerusalém. Ele decididamente ia para Jerusalém. É quase como aquele que está indo numa direção e alguém tenta convencer a não ir, mas a pessoa simplesmente diz: não, eu vou. Ela tem um propósito muito claro, muito definido, e ela não desiste, ela não recua, ela não volta atrás. Inclusive no Evangelho aqui, do 14º domingo de Pentecostes, quando Jesus disse isso, o Pedro interferiu e falou assim: Senhor, não faça isso. Pedro chama Jesus para um lado e tenta convencer Jesus a não ir, a não se submeter a tudo isso que ele estava anunciando. E Jesus então tem uma palavra muito firme. Ele diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Ou seja, você não está pensando como Deus pensa, mas você está pensando como os homens pensam. Agora pense bem comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus decididamente vai para Jerusalém, e ele enfatiza aqui que é necessário que ele vá, sabendo o que eu esperava. Nós conhecemos bem a história da paixão e da morte de Jesus Cristo. Inclusive há um filme bastante comentado sobre que é a Paixão de Cristo. Um filme que foi bastante criticado na época do seu lançamento pelos críticos do cinema, porque o seu diretor foi acusado de ter abusado da violência, ou de ter feito um filme assim, explorando o sofrimento de Jesus. Porque é um filme que realmente impacta a gente quando a gente percebe o que Jesus sofreu. Mas o fato é que, por mais agressivas que pareçam as cenas daquele filme, elas não mostram a realidade do que Jesus de fato sofreu. A Bíblia diz que Jesus ficou desfigurado. Ele ficou desfigurado. Desfigurado significa que ele ficou irreconhecível. Aquelas pessoas que conheciam Jesus de Nazaré, que caminharam com ele após tudo o que aconteceu ali, no sofrimento, antes da crucificação e na crucificação, olhavam para ele e diziam: esse não é Jesus, parece outra pessoa. Estava ali um cadáver, mas não tinha mais a aparência daquele nazareno conhecido das pessoas. Ele ficou desfigurado. Tamanha foi
a agressão, né? Tamanha foi a violência que ele sofreu. E isso o filme, por mais que ele seja acusado de explorar a violência, de mostrar a agressividade que tiveram contra Jesus, ele não conseguiu mostrar. O sofrimento na cruz é algo assim que nós não conseguimos imaginar. Certa vez eu vi um relato, um texto feito por um médico, né, do que se passa na vida de uma pessoa, o que sente uma pessoa crucificada. E segundo aquele relato, no primeiro momento, a dor, evidentemente, vai estar nas mãos e nos pés que são ou pregados ou amarrados à cruz. Mas alguns momentos depois, essa dor, ela passa a ser ainda mais intensa na região do abdômen da pessoa, porque ela não tem mais forças para suportar o peso do corpo nos braços e nas pernas, e o corpo então começa a cair, começa a ficar pendurado e passa a comprimir a região do abdômen. E a pessoa então passa a sentir muitas câimbras, muitas dores muito fortes na região do abdômen. E isso começa também a prejudicar a respiração da pessoa. E a pessoa então começa a ter, por falta de oxigenação no cérebro, passa a ter pesadelos, passa a ter uma série de horrores que acontece com a pessoa enquanto ela está pendurada numa cruz. E Jesus permaneceu ali 6 horas pendurado na cruz, sofrendo todos esses horrores, todas essas dores, todos esses tormentos. E um detalhe interessante é que em nenhum momento Jesus se queixa dessas dores. Jesus não faz nenhuma manifestação das dores nos braços, nas pernas, no abdômen, não se queixa das alucinações que ele estava sentindo, pela falta de oxigenação no cérebro. Jesus não se queixa de nada disso, mas ele fala uma coisa muito profunda e que nós precisamos observar. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Isso significa que muito maior do que a dor nas mãos, nas pernas, no abdômen, no corpo, era a dor na alma. A dor de saber-se ou de sentir-se naquele momento desamparado pelo seu Pai, pelo seu querido Papai do céu. Naquele momento é como se Jesus estivesse na cruz aqui e Deus Pai aqui virando o rosto para o outro lado. O Pai o abandonou na cruz. O Pai o desamparou naquele momento. E esta é a maior dor que alguém pode sentir, que qualquer ser, qualquer criatura pode sentir. A dor do desamparo do seu Criador. E sobre esta Jesus se manifestou e Jesus clama então dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, a dor que Jesus sentiu, que Mel Gibson, diretor do filme, tentou mostrar lá no filme A Paixão de Cristo, aquela dor física não é a maior dor. Não foi a coisa mais difícil para Jesus. A mais difícil foi a dor do desamparo, ter sido desamparado pelo seu Pai ali na cruz. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que ele ia enfrentar essa dor que nós possivelmente vemos aí nos filmes, ou que nós imaginamos, a dor física, mas Jesus ia sofrer muito mais. Ele ia sofrer a dor do desamparo. Mas mesmo assim, sabendo disso, ele começa a ensinar aos seus discípulos sobre essa necessidade dele passar por esse sacrifício, e ele, assim, decisivamente, dava para ver no rosto, no seu semblante, que ele não iria desistir, que ele não iria voltar atrás. Ele ia em direção a Jerusalém, sabendo que tudo isso lhe aguardava. A pergunta é, por quê? Por que será que Jesus fez isso? Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá para os Coríntios, ele diz que o evangelho que fala do que Jesus fez por nós é loucura. Loucura para aqueles que se perdem. Parece loucura isso, né? Alguém fazer isso. Mas por que ele fez? Biblicamente nós podemos apontar 2 motivos para Jesus ter feito isso. O primeiro é a justiça de Deus. Jesus sentiu que era necessário fazer o que ele fez,
para satisfazer a justiça de Deus. Por quê? Porque lá no princípio, quando Deus criou o ser humano e o colocou no paraíso, ele colocou uma árvore lá e disse, olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente vão morrer. Então a palavra de Deus é essa, pecou, o pecado gera morte. Outros textos da Bíblia que dizem, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, na justiça de Deus, a questão é bem simples. Pecou, tem pecado, o pecado gera morte. Necessariamente o pecado tem que gerar morte. O pecado gera morte. Se pecou, precisa morrer. O ser que pecou, a sentença é a morte. Pois bem, nossos pais pecaram, nós pecamos, e o que nós merecíamos? A morte. Sem questionamento. A morte é a consequência natural do pecado. E não apenas a morte física, mas acima de tudo a morte eterna, a condenação eterna. Por isso que lá no Antigo Testamento, se nós lermos, especialmente as leis cerimoniais, nós vamos ver a orientação de que o pecador levasse um animal para o templo. Algumas pessoas com maiores posses levavam um novilho ou um cordeiro. Pessoas mais pobres levavam um pombo. Enfim, levavam um animal. E o sacerdote, então, numa cerimônia ali no templo, sacrificava aquele animal. Aquele animal morria em lugar do pecador. Como o ser humano pecou e merecia a morte, para que ele não precisasse morrer, para que ele tivesse o perdão, alguém tinha que morrer no lugar dele, para satisfazer a justiça de Deus. E esses animais, especialmente o cordeiro, eles serviam como uma profecia, um tipo, uma sombra do sacrifício perfeito que seria realizado pelo Filho de Deus no Novo Testamento. Por isso que quando João Batista viu Jesus passando, ele apontou para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, essa ida de Jesus a Jerusalém para enfrentar tudo isso era necessária, como ele coloca aqui, por causa da justiça de Deus que precisava ser satisfeita. Mas existe o segundo motivo, que é indiscutivelmente o grande amor de Deus. O que levou o Pai a enviar o seu Filho ao mundo? E o que levou o Pai a permitir que o seu Filho fosse a Jerusalém enfrentar tudo isso? E o que levou o próprio Filho a Jerusalém para enfrentar tudo isso? Foi o seu grande amor, o seu amor incondicional, o seu amor incomensurável por mim, por você e por todo ser humano. Podíamos comparar isso com a seguinte cena, uma casa em chamas, prestes a desabar, e um pai vê o seu filho entre as chamas. E os vizinhos dizendo, não entre porque o prédio, a casa vai desabar e você vai morrer. Mas o pai vai entrar. O amor do pai, o amor da mãe, move o pai ou a mãe a entrar. Mesmo sabendo que lá tem fogo, mesmo lá sabendo que lá existe um risco, mesmo sabendo que lá existe um perigo iminente de um desabamento e da morte. Mas o amor move a pessoa a entrar numa casa em chamas. Assim como move um pai a mergulhar num poço para tirar o seu filho, ou fazer qualquer outra ação de grande risco por amor ao seu filho. É esse amor de Deus que é um amor que ele não concedeu a Lúcifer e aos demais anjos que se rebelaram contra ele, mas que ele tem por nós. Este amor que levou o Pai a prometer que seu filho viesse ao mundo, levou o Pai a conduzir a história para que no tempo certo Jesus viesse. E esse amor levou Jesus à cruz, a enfrentar tudo isso. Ele sabia que ele precisava enfrentar isso para que nós não precisemos sofrer tudo isso que ele sofreu na cruz para todo sempre na condenação eterna no inferno. Por isso, queridos irmãos, essas passagens bíblicas aí desse período são maravilhosas, especialmente essa que fala dessa necessidade de Jesus ir a Jerusalém e realizar a obra da salvação. Ela é profundamente significativa e importante para a nossa vida. Se Jesus não tivesse feito isso, todos nós estaríamos condenados.
Mas em Jesus, na fé em Jesus, nós estamos livres da consequência do pecado, na eternidade. É lógico que aqui no mundo ainda nós sofremos enfermidades, dores, problemas e até a morte física. Mas nós não passaremos pela segunda morte, como fala o Apocalipse. Estaremos livres da condenação, porque aquele sofrimento que nós merecíamos, Jesus sentiu na sua própria pele, sentiu no seu próprio corpo, nos substituiu. Inclusive a dor do desamparo. Nós merecíamos a dor que é infinitamente superior à dor física, que é a dor do desamparo, mas Jesus foi desamparado por nós na cruz. E agora nós temos a certeza de que Deus não nos desamparará, nem na nossa trajetória aqui neste mundo e nem na eternidade. Agora, uma coisa importante, querido irmão, se você, ou qualquer um de nós, qualquer ser humano, desprezar o que Jesus fez, se a pessoa não crer e pela fé não receber os benefícios da obra de Jesus, então a sentença ainda está sobre o descrente. O pecado gera a morte, o pecado gera a condenação. Se Jesus chegou ao ponto de ir à cruz para satisfazer a justiça de Deus, ele está nos mostrando que a justiça de Deus é séria. Que com a justiça de Deus não se brinca. Deus não vai fazer de conta lá no juízo final que está tudo certo se nós não tivermos o perdão em Cristo. Deus vai nos condenar, assim como ele condenou Lúcifer e os anjos se rebelaram contra ele. Então, nós precisamos, a partir desse texto, entender que Jesus é a prioridade em nossa vida. E aquilo que Jesus nos oferece é a prioridade. Na continuação do Evangelho, Jesus faz afirmações assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus está mostrando assim que na nossa vida, nossa relação com Ele é prioridade. E as outras coisas todas são secundárias. Todas as outras são muito menores. Diria até quase que insignificantes na relação com o que Jesus significa, com o que Jesus representa na nossa vida. Por isso que também Jesus diz em outro trecho da Bíblia: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O tema da nossa mensagem, eu anunciei no início, é a obra necessária. E essa eu não consigo fazer, você não consegue fazer, mas Jesus fez. Ele foi a Jerusalém, enfrentou tudo isso, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para satisfazer a justiça de Deus e fez isso movido pelo seu grande amor. Martinho Lutero, quando ele ingressou no mosteiro, ele estava querendo satisfazer a justiça de Deus. O propósito dele era agradar a Deus. Só que quanto mais ele tentava, mais ele percebia que ele estava fracassando. E mais ele percebia que ele estava longe de Deus. Até que ele entendeu, especialmente a partir de Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Ele entendeu que a justiça que nos reconcilia com Deus é aquela que Jesus conquistou na cruz. Aquela que o próprio Filho de Deus foi e morreu em nosso lugar e satisfez a justiça de Deus. E Lutero entendeu então que pela fé nós recebemos essa justiça que não é nossa, mas é a justiça de Cristo. E Deus então nos declara justos, não pelo que nós somos, pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus nos concede pela fé. Por isso, o grande projeto da nossa vida é permanecer com Jesus, é permanecer na Igreja de Cristo, ouvindo a sua palavra, recebendo a Santa Ceia e perseverando na fé, para que aconteça aquilo que Jesus diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Permanecer com Ele até o fim, para que Ele nos dê a coroa da vida eterna. Que essa obra que Jesus realizou, a obra necessária, não seja em vão na minha vida e não seja em vão na sua vida. E que não seja em vão também na vida das pessoas com as quais nos relacionamos. Que nós saibamos valorizá-la e saibamos compartilhar a boa nova dessa salvação em Cristo Jesus com todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Forte abraço para você, um forte abraço para sua família, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.